Quando ninguém esperava, Marcelo Paz chegou ao Corinthians e em poucas horas tomou uma decisão que abalou os bastidores do clube e deixou claro que a nova gestão não veio para fazer média, mas para mudar tudo desde a base. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui você recebe todas as notícias do Corinthians em primeira mão e com análise completa. O Corinthians iniciou a temporada de 2026 com uma postura totalmente diferente do que o torcedor estava acostumado. A era das decisões empurradas para depois acabou. Marcelo Paz, recém-empossado como responsável pelo futebol, bateu o martelo e iniciou oficialmente o processo de reformulação do elenco. A diretoria entende que não existe milagre no futebol. Para contratar, é preciso antes abrir espaço. E esse espaço não é apenas dentro de campo, mas principalmente no financeiro. A folha salarial virou prioridade absoluta e cada contrato passou a ser analisado com lupa. Foi nesse contexto que a primeira decisão forte apareceu. 2 jogadores deixaram o Corinthians de forma definitiva logo nos primeiros dias do novo ciclo. Sem renovação, sem extensão, sem exceção. Um recado claro para todo o elenco. Os atletas liberados foram Thales Magno e Ângel Romero. Ambos tinham contrato até o último dia de dezembro de 2025 e não tiveram seus vínculos renovados pela nova gestão. No caso de Thales Magno, a saída já estava praticamente desenhada. O atacante não conseguiu se firmar tecnicamente, teve poucas oportunidades e quando entrou não entregou o impacto esperado. Com isso, o Corinthians optou por não avançar em nenhuma negociação e o jogador retorna ao New York City Clube detentor de seus direitos. Mas a situação que mais chamou atenção foi a de Ângel Romero, ídolo para parte da torcida, nome conhecido do elenco e jogador identificado com o clube. Mesmo assim, a diretoria decidiu não renovar. Romero demonstrou interesse em permanecer no Corinthians. Chegou inclusive a sinalizar que aceitaria reduzir seus vencimentos para continuar no clube, mas a decisão foi mantida. O motivo principal foi o custo em relação ao aproveitamento. Romero vinha sendo pouco utilizado por Dorival Júnior e sua comissão técnica. Manter um atleta fora dos planos recebendo cerca de R$ 900 mil por mês não se encaixava no novo modelo de gestão. Essa decisão deixou claro que nome, história ou identificação não garantem permanência. O que conta agora é encaixe no projeto, desempenho e custo-benefício. Marcelo Paz deixou uma mensagem direta logo no início de sua gestão. Ninguém tem cadeira cativa. Todos serão avaliados da mesma forma, do jovem da base ao jogador mais experiente, e essas duas saídas não são o fim do processo. Pelo contrário, elas representam apenas o primeiro passo de uma reformulação que promete mexer profundamente no elenco do Corinthians. Internamente, outros contratos estão sendo analisados, jogadores com poucos minutos, salários elevados e atletas fora do planejamento também estão no radar da diretoria. A pergunta que começa a circular entre torcedores e bastidores é inevitável. Quem será o próximo a deixar o Corinthians? E como essas decisões vão impactar o time que terá um calendário pesado pela frente em 2026? A saída de Thales Magno e Ângel Romero não foi apenas uma decisão pontual, ela faz parte de um diagnóstico profundo que Marcelo Paz começou a aplicar assim que assumiu o comando do futebol do Corinthians. Nada foi feito por impulso. Tudo passou por análise técnica, financeira e esportiva. Nos bastidores, o entendimento era claro. O Corinthians vinha carregando um elenco inchado com contratos que não entregavam retorno dentro de campo. Jogadores caros, pouca utilização e baixo impacto esportivo. Isso travava o orçamento e impedia movimentos mais ousados no mercado. Marcelo Paz chegou com um conceito bem definido. Menos quantidade, mais qualidade. Um elenco mais curto, mais competitivo. Capaz de disputar várias competições sem desperdiçar recursos. Para isso, decisões difíceis precisariam ser tomadas logo no início. No caso de Romero, a análise foi direta. Apesar da identificação com o clube, o paraguaio não fazia parte dos planos principais da comissão técnica. Dorival Júnior já havia sinalizado que o jogador teria poucas oportunidades ao longo da temporada. Manter um atleta fora da rotação com salário elevado iria contra tudo o que a nova gestão defende.
Mesmo com a tentativa do jogador em permanecer e com a abertura para reduzir vencimentos, a diretoria entendeu que o custo ainda não justificava a permanência. A decisão foi fria, calculada e alinhada com um novo discurso de responsabilidade. Thales Magno, por sua vez, representava outro tipo de problema. O Corinthians apostou em seu potencial, mas o retorno esportivo não aconteceu. Faltou sequência, faltou impacto e faltou regularidade. Com o fim do contrato, a diretoria decidiu encerrar o ciclo sem custos adicionais. Essas duas saídas juntas aliviam consideravelmente a folha salarial e abrem espaço real para novas movimentações. E isso muda completamente o cenário interno. Jogadores que antes se sentiam confortáveis agora passam a entender que todos estão sendo avaliados. A mensagem dentro do vestiário é clara: quem não entregar, quem não estiver nos planos, dificilmente terá contrato renovado. O tempo da acomodação acabou. Essa postura também muda a relação da torcida com a gestão. Parte do torcedor enxerga as decisões como duras, mas necessárias. Outra parte sente o impacto emocional da saída de nomes conhecidos. Mas o consenso é que algo diferente está acontecendo. O Corinthians começa 2026 com uma mentalidade mais profissional, menos emocional, mais estratégica. Algo que há muito tempo era cobrado, mas cortar é apenas a primeira etapa, a mais fácil em termos de decisão. A parte realmente perigosa vem agora, a escolha de quem vai chegar para ocupar essas vagas, porque errar nas contratações pode colocar todo esse planejamento em risco. Com as primeiras saídas confirmadas, o Corinthians entra agora na fase mais sensível de todo o processo, a reposição, porque cortar custos é necessário, mas não garante competitividade. O verdadeiro teste da nova gestão começa exatamente agora. Marcelo Paes sabe que não pode errar. Cada contratação em 2026 precisa ser cirúrgica. O clube não trabalha com margem para apostas caras, nem para jogadores que precisem de longo período de adaptação. A ordem é clara. Quem chegar precisa entregar resultado rapidamente. Internamente as prioridades já estão definidas. A comissão técnica de Dorival Júnior participou diretamente das conversas e deixou claro quais posições precisam de reforço imediato. Não se trata de quantidade, mas de perfil. Jogadores intensos, disciplinados, taticamente e comprometidos com o coletivo. Outro ponto que pesa muito é o comportamento fora de campo. A nova gestão não quer lidar com problemas extra-campo. Histórico disciplinar, postura profissional e comprometimento com o projeto passaram a ser critérios eliminatórios. O Corinthians também mudou a forma de olhar o mercado. Antes, muitas negociações eram feitas por oportunidade momentânea. Agora o clube trabalha com planejamento e observação prévia, análise de custo-benefício e principalmente compatibilidade com a realidade financeira. A redução da folha salarial com as saídas recentes abriu margem, mas não significa dinheiro livre para gastar sem critério. Marcelo Paes quer evitar o erro clássico de contratar primeiro e pensar no orçamento depois. O financeiro agora caminha junto com o futebol. A base ganhou papel ainda mais importante nesse cenário. Com um elenco mais enxuto, jovens talentos passam a ter mais espaço para serem observados e utilizados, mas isso não significa subir por subir. Quem entra precisa estar pronto física e mentalmente. Essa integração entre base e profissional é vista como estratégica, reduz custos, valoriza ativos do clube e cria identidade, mas exige paciência e trabalho técnico de qualidade. Dentro do elenco, a mudança de postura já é sentida. Jogadores entenderam que o ambiente mudou. A cobrança aumentou, o nível de exigência subiu, e isso tende a elevar a competitividade interna. Quem fica sabe que precisa entregar, quem quer renovar sabe que não basta nome ou passado. O presente passou a ser o fator determinante, a torcida acompanha tudo com atenção, existe expectativa, mas também cautela. O torcedor entende a necessidade de reorganização, mas espera que o time continue forte dentro de campo. E é exatamente nesse equilíbrio entre responsabilidade e ambição que a nova gestão será testada, porque o Corinthians não pode se dar ao luxo de errar agora. O calendário de 2026 será pesado. Muitas competições, pouco espaço para ajustes longos. Agora o Corinthians chega ao momento decisivo dessa virada de chave. Depois dos cortes, das análises e da definição de prioridades, o clube precisa transformar discurso em resultado.
porque no futebol planejamento só se confirma quando a bola rola. Marcelo Paes sabe que a cobrança vai aumentar rapidamente, a torcida entende a necessidade de ajustes, mas exige competitividade imediata. O Corinthians entra em 2026 com um calendário pesado e não terá muito tempo para experimentar. A ideia da nova gestão é clara, um elenco mais curto, porém mais confiável, jogadores que realmente entrem em campo para decidir e não apenas para cumprir tabela. Isso reduz desperdício, melhora o ambiente interno e facilita o trabalho da comissão técnica. Dorival Júnior terá papel central nesse processo. Ele participa ativamente das escolhas e da montagem do elenco. A sintonia entre treinador e diretoria é vista como fundamental para evitar erros que custaram caro em temporadas anteriores. As contratações que vierem devem seguir um padrão: perfil competitivo, custo compatível e entrega imediata. O Corinthians não quer mais apostar alto em promessas que não retornam, quer segurança. Esse novo modelo também busca proteger o clube financeiramente. A ideia é evitar novos problemas contratuais, atrasos e situações que levem a punições futuras. Organização virou palavra-chave. Dentro do vestiário, o impacto já é visível. O grupo entende que existe um novo comando e novas regras. O nível de cobrança aumentou, a responsabilidade também. Isso tende a gerar um ambiente mais competitivo. Para a torcida, o momento é de atenção. Nem toda decisão agrada no curto prazo, mas o clube deixa claro que pensa no médio e longo prazo. Um Corinthians mais sustentável, competitivo e organizado.